a gente só vai saber o que vai acontecer na hora que estiver vivendo, tá? Pode ser que esse ano de 2024, pode ser que a gente não tenha um desdobramento significativo de alguma situação acontecendo por causa desse trânsito de Plutão ou de todos os outros movimentos. Pode ser que não tenha, pode ser em 2025, mas aqui é como se fosse uma preparação. Então, algum aviso a gente vai levar. Em algum momento ao longo do ano a gente vai levar. Então, pode ser na entrada de Plutão em conjunção com o Sol em Aquário, pode ser nessa conjunção de Marte com Plutão em fevereiro, do dia 2 até o dia 6. Pode ser no dia 22, lá, quando você tem o Marte e o Plutão em conjunção com Altair. Pode ser a partir desse eclipse aqui, que é a partir do dia 8. Lembra que o eclipse tem 6 meses, né? Ele começa no dia 8 de abril e ele vai até dia 8 de outubro. Então, ao longo disso aqui, a gente pode ter várias ativações desse cenário que foi construído aqui no dia 8, tá? Então, a gente tem várias coisas ao longo do ano e tem várias datas importantes que, à medida que a gente vai passando, vocês vão sabendo que datas são essas. Eu escolhi algumas aqui pra gente, tá? Então, esse eclipse aqui, junto com essas informações, são realmente preocupantes para o nosso semestre, mas não só semestre, para o nosso ano. Outra coisa que pode ser importante, outra data que pode ser importante, no início de junho, o Marte vai estar fazendo quadratura com Plutão ali em Aquário. Marte vai estar entrando no comecinho do signo de Touro e faz essa quadratura, e logo depois ele vai acionar Urano e um tempinho depois ele pega Júpiter. Então, nessa fase ali das primeira quinzena de junho, também é um momento onde a gente pode ter alguma repercussão desse Plutão em Aquário, tá? E mais para frente, no final do ano, e aí é um negócio que esse negócio realmente me deixa um pouco mais preocupado, porque em setembro o Marte ele vai estar no finalzinho do signo de Gêmeos e ele vai passar para o signo de Câncer, onde ele vai criar a oposição com Plutão, que vai estar retrógrado, voltando para o signo de Capricórnio ali no final do ano, em setembro, tá? Esse momento ele pode ser especialmente perigoso. Deixa eu botar aqui na data 0109. Isso pode ser um momento um tanto quanto perigoso, porque recentemente eu tenho ouvido algumas novidades, alguns vídeos, algumas pessoas têm comentado comigo, eu tenho assistido algumas pessoas, tanto físicos quanto, acredite ou não, economistas, falando sobre as grandes tempestades solares que podem acontecer, que vão acontecer esse ano, que segundo pesquisas, 2024 é o ano de maior atividade solar no ponto de tempestades solares nos últimos 150 anos, e parece que vai ser o ano mais forte para os próximos 150 anos. E aí a gente tem uma coisa bastante importante para pensar, porque Aquário é o grande símbolo da evolução, né? O regente de Aquário é o planeta Urano, que está ligado com inovações, com tecnologia, com eletricidade, com internet. E tanto no meio científico, quanto no meio espiritual, quanto na astrologia, a gente já ouviu várias vezes a possibilidade da gente entrar num apagão mundial. Pode ser por causa dessa tempestade solar e se queimar tudo. Se vier uma onda eletromagnética, nem sei se é isso, mas enfim, e queimar todos os nossos aparelhos eletrônicos, e queimar tudo que tem de eletricidade, os carros, telefone, as luzes, a internet, mesmo que não apague, nem que a gente fique sem luz, mas uma tempestade solar muito, muito forte, dizem que pode destruir os satélites, e se destruir os satélites, a gente fica sem internet. E aí, como que você fala com as pessoas? Como que você se comunica? Como que você reporta vandalismo, as crimes? Como que você se comunica com as pessoas que moram em outra cidade? Você aí que mora numa cidade, seus pais moram em outra, ou você mora num outro país, como que você vai conversar com as pessoas? Olha o nível do pânico que isso pode gerar. E aí, mais uma vez, eu volto no ponto lá do começo do vídeo. Se a gente entrar numa crise desse tamanho, o quanto você consegue confiar nas pessoas que estão próximas a você para vocês se unirem e se protegerem? Porque você pode ter certeza, cara, você pode ter certeza que se você tem um acidente em Brumadinho
e um monte de gente morre e a natureza é devastada. E aí o país inteiro se une para mandar caminhões de doação de comida e roupa para lá. E tem que desvia os caminhões para o próprio interesse. Tem gente que vai lá, que roubam as doações, cara. Pior é que tem gente que ainda... Não é nem pior roubar as doações. O pior é ainda você deixar um negócio desse acontecer pela ganância dessas empresas, dos grandes dominadores do mundo monetário, do financeiro do mundo. Cara, isso é revoltante. Eu começo a ficar com uma raiva quando eu começo a pensar disso, que é... Cara, é muito difícil de falar sobre isso. Eu sabia que esse vídeo ia ser difícil, cara. É absurdamente revoltante. Outra coisa que a gente precisa pensar. Bom, só deixa eu terminar. Se a gente tiver, por exemplo, uma situação de tempestade solar, onde você tem um prejuízo muito grande das comunicações ou da eletricidade, a gente vai enfrentar um certo nível de anarquia. E aí a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que se unir na comunidade e todos nós, cada um de nós, formar uma comunidade íntegra, honesta, para se proteger, para todo mundo ficar calmo, para todo mundo ter paciência e conseguirmos encontrar um caminho para superar as crises. Eu acredito que a gente pode fazer isso, eu acredito nas pessoas. Ao mesmo tempo eu não acredito nas pessoas. E eu tenho certeza que vocês também têm esse negócio dentro de vocês. Quando vocês olham para o lado, você fala, cara, esse pessoal é legal demais. Mas esse pessoal aqui é um bando de... Só que, muitas vezes você não conhece as pessoas que estão ali. Você não sabe quem são elas, você não sabe o que elas pensam de você. A gente vive num mundo onde a gente tem que criar preconceitos sobre as pessoas, porque a gente não pode ficar se expondo, porque é muito, muito sensível isso. Mas talvez a gente chegue num momento onde a gente tem que realmente começar a confiar nas pessoas. E isso pode ser altamente desafiador. E se a gente tem uma crise elétrica ou de comunicação em nível mundial, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma bastante intensa. Ou diferente, pelo menos. Tá? Outra coisa que a gente precisa pensar de Plutão em Aquário. Plutão é manipulação. Aquário é tecnologia e pessoas. E aí eu reforço uma coisa que eu e outras pessoas, a gente tem falado muito sobre isso, é o quanto que a internet está emburrecendo as pessoas. É impressionante a quantidade de coisa idiota, mal informada, mal feita e limitada que a gente encontra no dia a dia. Eu falo para vocês, eu me recuso a instalar TikTok no meu telefone. Eu me recuso. Não, é uma limitação, cara. Se você ficar assistindo vídeo de 15 segundos ou 1 minuto que seja, se você assistir 30 vídeos, você ficou 30 minutos fazendo nada, aprendendo nada, trazendo nada para sua mente. É muito diferente do que você pegar e ler um livro que vai levar para você leva 30 minutos para ler 10 páginas. Você está aprendendo alguma coisa sobre você, sobre a vida, cara. Nós estamos sendo direcionados para um lugar onde a gente não pensa, as pessoas não pensam, elas não refletem. A gente já tem isso no nosso sistema de ensino, que é um sistema onde a gente tem um emburrecimento das pessoas, ninguém te ensina a pensar, todo mundo te ensina a andar na fila como você tem que andar, como todo gado. Você tem que andar nesse sentido. E aí você tem vários canais por aí, que tem baixa visualização, não tanto quanto poderia ter, porque pode ser sabotado por esse governo oculto aí, para você não ter que pensar. Não pensa não, cara. Fica vendo os seus videozinhos de 1 minuto aí, que é bem melhor. Então, isso pode se intensificar ao longo dessa passagem de Plutão por Aquário, se a gente não perceber e não fizer alguma coisa a respeito disso. Outra coisa que a gente pode pensar. Se a gente tem um eclipse num signo, os planetas regentes daquele signo ficam ativados. Se a gente pensar, usar essa mesma reflexão e pensar que o Urano, que é o planeta regente de Aquário, está lá em Touro e ele está provocando toda essa mudança importante no nosso sistema financeiro, a gente pode imaginar que podemos vivenciar uma crise mundial sem escalas, sem precedentes de problemas financeiros. E isso me leva a pensar outra coisa. Eu acompanho muito já criptomoedas há muito tempo e eu tenho ouvido recentemente que as grandes dominadoras dos mercados, as grandes
as grandes empresas que dominam o mundo financeiro estão investindo pesadamente em criptomoedas, não só em Bitcoin, mas nas outras versões. O que me faz pensar numa certa... como é que fala? Como é que chama? Uma certa teoria da conspiração de que eles sabem que alguma hora o sistema monetário vai quebrar. E a única forma que a gente tem de sobreviver vai ser através dessas criptomoedas que estão completamente ligadas com a tecnologia, com o Urano e com a nova era. Então pode ser que a gente passe por por um momento muito complexo onde essas empresas só aumentem o poder que elas têm sobre a nossa vida. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai fazer essa transição para alguma coisa mais moderna e que potencialmente é muito melhor do que o sistema financeiro. Mas eu não vou explicar isso para vocês aqui, mesmo porque eu não compreendo 100% essa história, mas eu acho uma solução fantástica algumas coisas que existem dentro desse mundo.